Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Eu acho que não adianta, o Jô saiu, ok. O Jô funcionou como um pivô, a bola era quebrada nele, ele conseguia dominar a bola, conseguia ganhar de cabeça. Mas era o Jô, não era Então, o Ronaldinho exatamente, Fenômeno. era o Jô. E fez uma boa campanha, foi embora, deu um dinheirinho bom pro Corinthians. Já estão dizendo, e parece que é verdade, que não é mais tanto como se falava. Muita gente ganhou Só de dinheiro. comissões deu mais de quase 10 milhões de reais. Muita gente está querendo saber por quê. Mas isso à parte, se não dá para contratar um jogador com a característica do jogo, que seria talvez o Henrique Dourado, que é mais de área, que é mais centralizado. É o ceifador. Exatamente. Se não dá para contratar um jogador desse nível, ou dessa característica, o Casim não funciona mesmo, nem assim, eu acho que está na hora do Fábio Carille pensar num plano B, ou seja, ele vai ter que mudar o esquema de jogo. Ele não vai poder jogar apenas pensando numa referência lá na frente. Porque se você analisar o elenco do Corinthians, o Corinthians não precisa apenas mais um substituto do Jô. Precisa 2 atacantes. Essa que é a grande verdade. O Luca pode ajudar? Pode ajudar. O Emerson pode ajudar, mas é só até junho. Ele fez um acertinho para se despedir, para aposentar, aquela coisa toda. Eu não sei se vai poder ajudar. Exatamente. O Danilo está lá, quase 40 anos de idade, renovaram o contrato, pode ajudar? Em algum momento ou outro pode ajudar, mas não é mais aquele jogador que você pode contar rotineiramente com ele, regularmente com ele. Então o Corinthians, a partir ali do ataque, se você analisar Romero, Casim, o próprio Luca, o menino que veio lá da Ponte, o Cleison, são bons jogadores, sabe? Para o momento do futebol brasileiro, ok, mas eles não vão resolver tudo, até porque é difícil repetir o que o Corinthians fez no ano passado. O Corinthians começou como uma surpresa no Campeonato Paulista, fez uma campanha gloriosa no Campeonato Brasileiro, o primeiro turno foi acima da média. Parecia o Manchester City. Exatamente. O Corinthians tinha um esquema bem definido, um esquema que envolvia o adversário, e os gols foram saindo, o Jô voltou a acreditar no futebol, ou seja, se qualificou, sabe, e parou de realmente ir para a noite. Percebeu que para jogar futebol precisa resguardar um pouquinho mais o físico, mas isso não existe mais. E o Corinthians agora tem a Libertadores da América, quer dizer, se bobear, pode apanhar aí na primeira fase e ficar até fora da fase de grupo, ou seja, seria um fiasco para um time que é campeão brasileiro. Então está na hora de se mexer, ou buscar uma grande contratação, ou até mesmo o Fábio Carille já começar a pensar num outro esquema. Eu sempre falo, não sei se o Corinthians teria essa qualidade, mas se você não tem uma maneira de jogar como o Corinthians jogou ano passado, entra tocando a bola, tenta fazer alguma coisa. Aí trouxeram o Júnior Dutra e ele chegou e já avisou: eu não sou o centroavante, ou seja, não conte comigo para fazer o que o Jô fazia. Ele é um jogador que tem que vir de trás. Para vir de trás tem um montão lá, né? Se você tem o Rodriguinho, tem o Jadson, que tem mais qualidade que ele. Então eu acho que no fim o Carille começa a pensar, ele falou assim, passadas as eleições, só que a eleição está muito perto, mas para o Campeonato Paulista, o Corinthians jogará mais 2 ou 3 partidas ou até 4 até lá. Ou seja, é o suficiente para já ter pressão. Não é verdade? Vai ter pressão, natural que tenha. Ontem já teve pressão. Já teve pressão, porque um time grande, quando perde dentro de casa para um time considerado pequeno, sempre tem uma pressãozinha, por mais que tente se entender, né? Olha, o Corinthians está começando a temporada, mas a verdade é que o Corinthians se programou muito mal. Você viveu o Corinthians muito tempo e sabe que, é claro que uma hora ou outra vai ter que ter eleição. Mas daí fica se esperando. O próximo presidente, o Roberto de Andrade, está saindo, né? O grupo dele, quem ele vai apoiar, a gente, né? Ele está deixando meio em nuvem, hein? Não quero nem falar. Em nuvem. Aí, o próximo presidente, você ainda não sabe quem é, quer dizer, você não contrata porque não sabe se o próximo também vai querer o mesmo. São Jorge não está atendendo o telefone. Aí não tem problema, quer dizer, só é 7 de fevereiro? 3 de fevereiro. Então, dia 4 de fevereiro, o Corinthians vai apresentar uma bomba, o grande jogador. Sabe o que devia acontecer? Os candidatos se reunirem já com o Roberto de Andrade e falar assim, gente, a gente tem isso para fazer e aquele que ganhar vai fazer, então é esse o jogador. A gente quer o Fábio Seródio de centroavante do Corinthians. Todo mundo concorda? A gente concorda. É uma bomba. Não, é uma bomba. Uma verdadeira bomba. Vou falar para você, pode não Aquele jogar, coreano mas que vai unir o time. Bomba. Não, e vai ser bom de entrevista. Garanto para você que vai falar coisa com coisa. Meu Deus. Então, eu estou dando exemplos assim, porque, poxa, você vai contratar o Henrique Dourado.
Ah, mas sabe, tem um pessoal que é candidato que não gosta, o outro, o Gilberto também a gente não gosta, tem gente que acha que deve vir. Gente, senta todo mundo, porque agora é o bem do Corinthians. Se esperar mais um pouquinho, vai perder mais.